Se você não domina a sua carne, ela já está dominando você. E o mais perigoso é isso. Muita gente dentro da igreja tem perdido essa batalha, e às vezes nem percebe. Você ora, mas continua caindo. Você tenta, mas sempre volta para o mesmo erro. E no fundo surge aquela pergunta: por que eu não consigo vencer isso? Agora presta atenção. Há mais de 250 anos, John Wesley ensinou hábitos espirituais práticos, simples, mas extremamente poderosos, que ajudaram pessoas comuns a viverem uma vida de domínio próprio real. Não é sobre força de vontade, é sobre disciplina espiritual. Neste vídeo você vai descobrir esses hábitos e como eles podem te dar controle sobre desejos que hoje parecem impossíveis de vencer. Fica até o final, porque o último hábito é o que separa quem luta de quem realmente vence. Agora me responde com sinceridade. Qual é o desejo que hoje está dominando você? John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, Inglaterra. Era filho de um pastor anglicano e de Susanna Wesley, uma mulher conhecida por educar seus 19 filhos com disciplina espiritual férrea, dedicando a cada filho 1 hora exclusiva por semana de instrução bíblica. Wesley estudou em Oxford, onde fundou o chamado Holy Club, o Clube Santo, um grupo de jovens que se reunia para oração, estudo bíblico, jejum e obras de misericórdia. Eles foram chamados pejorativamente de metodistas por causa da rigidez dos seus métodos espirituais. Mas foi em 24 de maio de 1738 que tudo mudou. Durante uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, Wesley experimentou o que ele descreveu como seu coração sendo estranhamente aquecido. Foi sua conversão evangélica. A partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores avivalistas da história cristã. Ele pregou mais de 42 mil sermões, viajou mais de 400 mil quilômetros, fundou o metodismo e viveu até os 87 anos com energia e clareza mental raras. O segredo? Hábitos. 7 hábitos que dominavam os desejos da carne todos os dias. Vamos ao primeiro. Primeiro hábito: a oração como respiração espiritual. Wesley chamava a oração de o fôlego da vida espiritual. Essa não era metáfora bonita. Era diagnóstico. Assim como o corpo morre sem respirar, a vida espiritual sufoca sem oração. O regime de oração de Wesley era assim. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã, às vezes às 5, e dedicava as primeiras 2 horas do dia exclusivamente à oração pessoal. 2 horas. Antes de pregar, antes de comer, antes de cavalgar, antes de qualquer coisa. A primeira voz que ele ouvia ao acordar era a de Deus. Mas isso era só o começo. Seu diário mostra que ele treinou a mente para orar a cada hora do dia. Não se retirava literalmente a cada hora, mas cultivava esse hábito internamente. Orações breves, curtas frases de louvor, apresentando os eventos da vida a Deus em tempo real. E antes de dormir, ele orava para fazer uma revisão das atividades do dia. Confessava os pecados cometidos, tomava resoluções de mudança e entregava-se ao cuidado de Deus ao deitar. Ele afirmava que ao fazer isso, conseguia dormir em paz quase todos os dias. Agora pensa comigo, por que a oração domina os desejos da carne? Porque o desejo da carne vive no vazio. Ele aparece quando a mente está ociosa, quando o coração está ansioso, quando a alma está seca. A oração preenche esse vácuo. Ela redireciona o desejo de coisas inferiores para a presença de Deus. Wesley entendia que os desejos da carne não são derrotados por força de vontade. Eles são deslocados. Você não empurra o desejo errado para fora. Você enche o espaço com algo maior. E não há nada maior do que a presença de Deus. Wesley disse: a oração libera o poder de Deus. Não é figura de linguagem, é lei espiritual. Onde há oração contínua, há poder contínuo para resistir ao que é inferior. Você sabe a que horas acorda regularmente. Mas você sabe a que horas você ora regularmente? Não quando dá. Regularmente. Metodicamente. Como Wesley. Se a oração não é hábito, ela vira pedido de socorro. E pedido de socorro não domina a carne.
apenas corre dela quando já caiu. Mateus 26:41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas a oração, sozinha, não era suficiente para Wesley. Ela precisava de uma companheira inseparável. E esse é o nosso segundo hábito. Segundo hábito: o jejum como disciplina do corpo. Wesley disse uma vez que alguns exaltavam o jejum acima de toda a escritura e da razão, tornando-o um ato de tortura religiosa. Outros o negligenciavam totalmente, achando que era coisa do passado. Ele rejeitava os dois extremos. Para Wesley, o jejum bíblico era uma disciplina com propósito claro: disciplinar o corpo para que ele não governe o espírito. A lógica era simples e poderosa. Se você não consegue dizer não para a comida, uma das necessidades mais básicas do corpo, como vai dizer não para os desejos mais profundos da carne? O tratamento mais sistemático que Wesley deu ao jejum está no seu Sermão 76, o 7º discurso sobre o Sermão do Monte. Ali ele faz uma distinção importante. A diferença entre abstenção e jejum bíblico. A abstenção, comer pouco, comer simples, é o que ele chamava de temperança cristã, boa e necessária. Mas o jejum em si é algo distinto. É uma pausa intencional, direcionada a Deus, acompanhada de oração. A dieta de Wesley era notoriamente simples. Durante 4 anos, ela consistia principalmente em batatas. Ele dizia: aquilo que eu guardo para comprar carne pode alimentar alguém que não possui comida alguma. Não era ascetismo exibicionista. Era solidariedade prática e disciplina interior. Wesley jejuava regularmente às quartas e sextas-feiras, seguindo a prática da igreja primitiva. Nesses dias, ele se abstinha de alimento até às 3 da tarde. E o que ele fazia nesses períodos? Orava mais, estudava mais, pregava mais. O corpo estava em jejum, o espírito estava em festa. Aqui está a chave que Wesley entendia e que muitos cristãos modernos perderam. O corpo tem apetites. Apetite por comida, por prazer, por conforto, por sensações. Esses apetites não são maus em si mesmos, mas quando não são governados, eles governam você. E quando o corpo governa, o espírito obedece, e você não percebe quando virou escravo. No Sermão 44, sobre o pecado original, Wesley chegou a afirmar que os desejos da carne são apetites que escravizam, que manobram o homem, que o rebaixam à categoria de animal, mesmo sendo dotado de razão. Não porque o corpo é mau, mas porque um corpo sem disciplina é uma besta sem rédea. O jejum treina essa rédea. Toda vez que você diz não para o corpo conscientemente, não porque precisa, mas porque escolhe, você está praticando o mesmo músculo que vai dizer não para a pornografia, para a raiva, para o excesso, para o orgulho. O músculo da negação de si mesmo é um só. E o jejum é a academia onde você o fortalece. E aqui, um detalhe importante. Wesley não era masoquista. Ele escreveu: o corpo pode, por vezes, estar em más condições para poder responder aos desafios do nosso chamado. Temos que prevenir-nos diligentemente contra isto, pois temos que preservar a nossa saúde como uma boa dádiva de Deus. Jejum com sabedoria, disciplina sem destruição. Oração, jejum. Esses dois hábitos atacam os desejos de dentro para fora. Mas Wesley sabia que havia uma guerra que precisava de armas externas também. E o terceiro hábito é sobre isso. Terceiro hábito: a abnegação de si mesmo, self-denial. Em 1750, Wesley pregou um dos seus sermões mais desafiadores. Era o Sermão 48, intitulado Self-Denial, abnegação de si mesmo. O texto base era Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Wesley começou o sermão derrubando uma ilusão confortável. Muitos pensavam que essa instrução de Jesus era dirigida apenas aos apóstolos ou aos cristãos dos primeiros séculos, gente em perseguição, gente em situação extrema. Wesley foi direto.
Este é um grave engano. Fala a nós e a toda a humanidade, sem exceção ou limitação. A abnegação para Wesley não era uma disciplina opcional para os superespirituais. Era o caminho básico do discipulado. Não existe seguir Cristo sem negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa, na prática, deixar de colocar o próprio conforto, o próprio prazer e a própria vontade no centro de cada decisão. 1 Coríntios 9, versículo 27 diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Wesley entendia a abnegação em 3 dimensões. Primeira, o corpo físico. Comer menos do que você poderia. Dormir o suficiente, mas não mais do que o necessário. Recusar o luxo quando o simples serve. Ele chegou a criticar duramente os membros do movimento metodista que, ao enriquecerem, começavam a gastar em comidas caras, roupas luxuosas e móveis elegantes. Ele clamava: cortem essas despesas, desprezem as iguarias e a variedade e estejam contentes com o que a simples natureza requer. Segunda, os desejos da mente, o orgulho intelectual, a necessidade de aprovação, o amor ao aplauso. Wesley ensinava que o desejo de louvor, aquilo que ele chamava de vaidade da vida, é uma das formas mais sutis e perigosas do pecado. Ele dizia que o orgulho é idolatria, é atribuir a si mesmo o que só é devido a Deus. Terceira, a vontade própria. Essa é a mais difícil. Você pode negar o corpo e ainda ter a vontade própria intacta. Você pode parecer humilde exteriormente e ser um faraó por dentro. A abnegação wesleyana vai até a raiz. O eu que quer decidir tudo, que quer o reconhecimento, que quer o controle. Wesley escreveu em seu diário que, ao observar sua própria vida, descobria constantemente resíduos de orgulho e desejo próprio nos seus atos, mesmo nos atos aparentemente santos. Isso não o levava ao desespero, levava-o ao altar. Cada descoberta de pecado sutil era uma oportunidade para mais graça. Qual é o desejo que você nunca negou? Não o que você nega porque é difícil. O que você nunca nem tentou negar, porque nunca questionou que ele fosse um problema. A abnegação é a fundação, mas Wesley sabia que nenhuma fundação sustenta uma construção sozinha. Ela precisa de pilares. E o quarto hábito é um dos pilares mais sólidos que ele ergueu. Gálatas 5, 22, 23 descreve o fruto do Espírito Santo como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O texto enfatiza que contra essas coisas não há lei, indicando que essas virtudes refletem o caráter cristão e a vida conduzida pelo Espírito. John Wesley ensinava que santidade não é só evitar o pecado, é governar a si mesmo pelo Espírito. Domínio próprio não é força humana. É o Espírito controlando seus desejos, suas palavras, suas reações. Sem domínio próprio, você sente tudo, reage a tudo, cai fácil. Com domínio próprio, você governa a carne, vence tentações, vive em santidade. Quem não se domina, vive escravo. Quem é cheio do Espírito, vive livre. Quarto hábito: o estudo sistemático das Escrituras. Wesley era voraz. Ele lia enquanto montava a cavalo, lia enquanto caminhava, lia ao acordar e antes de dormir. Em 50 anos de ministério ativo, estima-se que ele leu mais de 1.200 livros. Teologia, filosofia, medicina, história, ciências naturais. Mas nada ocupava o centro da sua vida intelectual como a Bíblia. Ele se chamava de homem de um livro. Mas não era simplismo, era prioridade. Wesley entendia que a palavra de Deus não era apenas informação espiritual. Era o principal instrumento que o Espírito Santo usava para transformar a natureza humana de dentro para fora. Por isso, o estudo das Escrituras para Wesley não era devocional casual, era sistemático, metódico, diário. Ele lia o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e produziu suas próprias notas explicativas, as Notes on the New Testament, que se tornaram referência teológica do metodismo.
Mas aqui está a questão espiritual central. Por que o estudo da palavra domina os desejos da carne? A resposta está em Romanos 12:2. Sede transformados pela renovação da vossa mente. A carne não é dominada por esforço de vontade. Ela é dominada por renovação de mente. E a mente é renovada pela palavra. Wesley entendia que o pecado começa no pensamento. O desejo da carne começa como um pensamento, uma imagem mental, uma ideia. E se a mente está saturada de escritura, os pensamentos da carne encontram resistência imediata. Não porque você se força, mas porque a palavra já está lá, ocupando espaço. Ele recomendava que os pregadores e membros do movimento lessem a Bíblia diariamente, de manhã e à noite. Ele orientava a meditação nas Escrituras. Não apenas ler rapidamente, mas parar, refletir, deixar o texto falar para a situação específica da vida. Era o que ele chamava de ouvir a palavra, estar diante do texto com atenção plena, esperando que Deus fale. No seu sermão, A Escritura, o Caminho da Salvação, Wesley listou entre as boas obras necessárias para a santificação: receber a ceia do Senhor, examinar as Escrituras, ouvir, ler, meditando nelas. Não era lista de sugestões, era prescrição para a saúde espiritual. Aqui está algo que poucos sabem. O texto favorito de Wesley para pregar era Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ele usou esse único texto 34 vezes em apenas 5 anos de pregação, entre 1749 e 1754. Por quê? Porque ele entendia que o cristão precisa ouvir o mesmo fundamento repetidamente, até que ele se torne instinto, até que a graça substitua o reflexo da carne. A geração de hoje tem mais acesso à Bíblia do que qualquer geração da história. Temos aplicativos, áudios, vídeos, comentários, podcasts. E, ao mesmo tempo, é uma das gerações mais moralmente confusas e espiritualmente frágeis. Por quê? Porque ter acesso à palavra não é o mesmo que habitar na palavra. Wesley não apenas tinha a Bíblia, ele vivia dentro dela. Oração, jejum, abnegação, palavra. 4 hábitos que constroem o interior. Mas Wesley sabia que o homem não é só interior, e que a carne tem aliados externos que também precisam ser enfrentados. O 5º hábito ataca esses aliados. Romanos 8, versos 5 e 6 diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 5º hábito: a simplicidade e o controle do dinheiro. Em 1744, Wesley escreveu algo que choca até hoje. Quando eu morrer, se eu deixar 10 libras para trás, você e toda a humanidade poderão testemunhar contra mim, dizendo que tenho vivido e morrido como um ladrão e salteador. Quando ele morreu em 1791, os únicos bens em sua posse eram algumas moedas nos bolsos e na gaveta de roupas. O restante, uma quantia estimada em 30.000 libras ao longo da vida, havia sido inteiramente doado. Wesley tinha 3 regras sobre dinheiro, que ele pregava com frequência e praticava com consistência. Primeira, ganhe o máximo que puder, com ética, com trabalho, com integridade. Não há virtude na pobreza voluntária quando há capacidade de produzir. Segunda, poupe o máximo que puder, não por avareza, mas por recusa em escravizar-se ao consumo. Ele insistia para que os cristãos não gastassem dinheiro para satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Terceira, doe o máximo que puder, começando pelo dízimo, mas sem parar no dízimo. Por que o controle do dinheiro domina os desejos da carne? Porque o dinheiro é o instrumento mais eficiente que os desejos da carne têm à disposição. Você não pode comprar pornografia sem dinheiro. Você não pode bancar o alcoolismo sem dinheiro. Você não pode sustentar a gula, o luxo, o prestígio vazio sem dinheiro. Wesley ensinava um princípio que a psicologia moderna confirmou séculos depois. Gratificar um desejo desnecessariamente não o satisfaz, apenas o intensifica.
Quando você cede ao desejo da carne comprando algo que não precisa, você não apaga o desejo. Você o alimenta. E ele fica com mais fome. Olhe disse àqueles que não controlavam seus gastos com roupas luxuosas e comidas caras: não há dúvidas de que vocês têm colocado o seu coração no seu ouro. E advertia que isso, como ele escreveu citando as Escrituras, consumirá sua carne como o fogo. Wesley fazia um alerta especial para os pais. Pessoas que raramente gastavam consigo mesmas podiam ser indulgentes com os filhos. E ele perguntava diretamente: por que você compraria para eles mais orgulho ou cobiça, mais vaidade, tolice e desejos prejudiciais? Por que você teria um gasto extra apenas para trazer-lhes mais tentações e ciladas? Isso é profético para o século XXI. Pais que se negam, mas não negam nada aos filhos, estão criando futuros escravos da carne, com a melhor das intenções. O hábito de Wesley aqui é concreto. Viva com menos do que pode. Não porque Deus quer você miserável, mas porque o excesso embota os sentidos espirituais. O homem que come tudo o que quer, compra tudo o que quer e tem tudo o que quer, não tem o músculo da negação. E sem esse músculo, os desejos da carne encontram campo aberto. Oração, jejum, abnegação, palavra, simplicidade. 5 hábitos que formam um sistema. Mas um sistema só funciona com manutenção. E Wesley tinha um hábito específico para isso, que muitos cristãos modernos abandonaram completamente. 6º hábito: a prestação de contas em comunidade, grupos de banda. Em 1742, Wesley criou uma estrutura que era revolucionária para a época: os band meetings, grupos de banda. Eram reuniões de 5 a 8 pessoas, separadas por sexo e estado civil, que se encontravam semanalmente para uma única finalidade: prestar contas da sua vida interior. Não era culto, não era estudo bíblico, era exame de consciência em comunidade. E as perguntas que eram feitas nessas reuniões eram brutalmente honestas. Wesley desenvolveu uma lista de perguntas que os membros se faziam uns aos outros toda semana. Entre elas: quais pecados conhecidos você cometeu desde o último encontro? Quais tentações você enfrentou? Como foi libertado delas? Existe algum pecado que você está escondendo? De nós ou de si mesmo? A carne prospera no segredo. Os desejos mais destrutivos crescem no escuro. A vergonha, aquela que paralisa e não liberta, alimenta o ciclo de queda. Mas há um antídoto para o segredo: a confissão diante de irmãos confiáveis. Não porque isso salva, mas porque isso liberta. Wesley entendia algo que a psicologia só descobriria formalmente no século XX: o poder do grupo de apoio. Quando você sabe que vai ter que olhar no rosto de alguém e responder: você cedeu à tentação esta semana? Você tem um nível de motivação que a disciplina solitária raramente produz. Esses grupos não eram confessionários de humilhação, eram espaços de cura. A regra era: o que é dito aqui, fica aqui. A confiança era a base, e o propósito não era condenar, era restaurar. Wesley descrevia esses encontros como o lugar onde as feridas abertas recebem o ar que precisam para sarar. A vida devocional na tradição wesleyana deixa claro que participar de grupos pequenos para oração, estudo bíblico e compartilhamento de vida era considerado por Wesley não um extra da vida cristã, mas uma necessidade. Sem comunidade, sem prestação de contas, a vida espiritual se torna uma performance privada. E performances privadas não têm audiência, não têm testemunhas, não têm freio. O cristão moderno quer uma espiritualidade sem exposição. Quer estar bem com Deus, mas sem que ninguém saiba quando não está. Quer a bênção do grupo, sem a vulnerabilidade do grupo. E aí se pergunta por que cai nos mesmos pecados há anos, sozinho, em silêncio, com culpa acumulada que nunca é nomeada, nunca é confessada, nunca é processada. Existe alguém na sua vida, uma pessoa, que sabe do seu maior ponto fraco, que pode te perguntar na sua cara como está aquela área da sua vida. Se a resposta é não, você não tem prestação de contas, e sem ela, os seus hábitos são construídos sobre areia. 6 hábitos poderosos. Mas o 7º é o que dá combustível para todos os outros. É o mais negligenciado e é o mais urgente.
Sétimo hábito. As obras de misericórdia como antídoto ao egocentrismo da carne. Você provavelmente não esperava que o sétimo hábito fosse esse. Você esperava mais oração, mais jejum, mais disciplina interior. Mas Wesley tinha um entendimento que poucos pregadores de santidade tiveram. A carne não é vencida apenas pelo recolhimento. Ela é vencida também pela saída de si mesmo em direção ao outro. O egocentrismo é o motor dos desejos da carne. Todo desejo carnal, em sua raiz, é uma variante do eu quero, eu preciso, eu mereço. A carne é sempre egocêntrica. E o antídoto para o egocentrismo não é apenas a oração, é o serviço. É a ação concreta de sair de si mesmo para amar o próximo. Wesley não apenas pregou sobre isso, ele viveu. Ele visitava presos na cadeia de Bristol, fundou escolas para crianças pobres, criou farmácias para os que não podiam pagar médicos, estabeleceu fundos de empréstimo sem juros para trabalhadores endividados, lutou publicamente contra o tráfico de escravos. Sua última carta, escrita dias antes de morrer, foi de incentivo ao abolicionista William Wilberforce. Para Wesley, a fé verdadeira deveria resultar em ação. Ele defendia o envolvimento em causas sociais como expressão prática do amor cristão. E aqui está a conexão com a carne. Um homem ocupado em servir os outros tem muito menos tempo e energia para servir a si mesmo de maneiras destrutivas. É nesse contexto que nasce a frase mais conhecida de John Wesley, que resume toda a sua ética de vida. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Essa frase não é romantismo cristão, é estratégia espiritual. O homem que vive assim não tem tempo de construir altares para seus próprios desejos. Ele está ocupado demais servindo. Wesley entendia, baseado no Sermão 44 sobre o pecado original, que a natureza humana corrompida tem 3 sintomas: desejo da carne, desejo dos olhos e vaidade da vida. Cada um desses sintomas tem o eu no centro. O desejo da carne diz, meu prazer. O desejo dos olhos diz, minhas posses. A vaidade da vida diz, minha glória. As obras de misericórdia atacam os 3 de frente. Quando você serve ao pobre, você nega o seu prazer. Quando você doa, você nega suas posses. Quando você serve em anonimato, você nega sua glória. É a abnegação em movimento, não como meditação, mas como ação. Quando Wesley morreu, em 2 de março de 1791, aos 87 anos, ele estava praticamente sem bens materiais. Mas o que ele deixou foi incalculável. Uma das maiores obras sociais e espirituais da história da Inglaterra. Hospitais, escolas, igrejas, comunidades transformadas e mais de 500 mil de metodistas ao redor do mundo. Um homem que dominou os desejos da carne não para viver fechado em um castelo de piedade, mas para ser livre o suficiente para dar tudo. Antes do encerramento, eu preciso te dizer algo importante, e preciso que você ouça com honestidade. Os 7 hábitos de Wesley não são técnicas de autoajuda com roupagem cristã. Eles não funcionam sem a graça de Deus. Wesley era enfático. A santificação, assim como a justificação, é pela fé. O esforço sem graça é legalismo. A graça sem esforço é ilusão. Wesley enfrentou acusações de perfeccionismo, de pregar uma santidade impossível, mas ele respondia que não estava pregando perfeição de desempenho. Estava pregando perfeição de intenção, o coração completamente voltado para Deus, mesmo quando o processo é lento e os tropeços são reais. E agora, antes de encerrar, deixa eu te fazer algumas perguntas que Wesley fazia aos membros dos seus grupos de banda. Responda internamente, com honestidade. Primeiro, qual hábito dos 7 apresentados hoje você já sabia que precisava adotar, mas nunca adotou? Por quê? Segundo, há algum desejo da carne que você parou de chamar de pecado porque se acostumou com ele? O que acontece quando você nomeia esse desejo pelo nome que Wesley usaria? Terceiro, se alguém com acesso total à sua vida privada, seus pensamentos, suas telas, seus gastos, seus segredos, assistisse a este vídeo com você, o que essa pessoa diria sobre a distância entre o que
Você professa, e o que você pratica? Quarto, você está construindo esses hábitos como sistema. Oração mais jejum, mais comunidade, mais palavra? Ou está tentando um por vez, quando convém, e se perguntando por que não funciona? Essas perguntas não são para te condenar, são para te despertar. A diferença entre o cristão que cresce e o que permanece estagnado raramente é falta de fé. Quase sempre é falta de método. John Wesley viveu 87 anos. Pregou 42 mil sermões. Viajou o equivalente a 10 voltas ao redor da terra. Dominou a carne, transformou nações e deixou o mundo com algumas moedas no bolso. Ele não era super-humano, era metodista. No sentido original da palavra, ele tinha um método. Hábitos que construiu ao longo de décadas, dia após dia, manhã após manhã, um não após o outro. Você não precisa ser Wesley, mas você pode começar hoje, com um hábito, um não deliberado, uma hora de oração, um dia de jejum, uma conversa honesta com um irmão de confiança, uma doação que dói um pouco. Pequenos começos, grandes transformações. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, faz uma coisa por mim. Deixa o like aqui no vídeo, não porque eu preciso do algoritmo, mas porque esse gesto simples vai fazer esse ensinamento chegar a mais gente que precisa ouvir. Alguém na sua lista de contatos está preso num ciclo que esses hábitos podem quebrar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Porque aqui a gente vai continuar mergulhando fundo nas vidas dos maiores mestres espirituais da história, para extrair o que é prático, real e transformacional para a sua vida hoje. E nos comentários, me conta, qual dos 7 hábitos de Wesley você vai começar a praticar esta semana? Escreve. Seja específico, porque o que é nomeado é comprometido. E se dedique para colocar em prática e dominar a carne através do Espírito Santo. Use essas ferramentas espirituais em uma conduta de vida cristã. Que Deus abençoe poderosamente. Que em cada dia esses hábitos sejam construídos na sua vida. Até o próximo vídeo.